Se você, assim como eu, gosta de ver clipes animados e curtas aqui pelo YouTube, tenho certeza que já se deparou com grandes obras e que misturam esses dois. No caso, mundos mágicos e cuidadosamente animados com uma nova interpretação de uma música já conhecida. E por justamente ver a maravilha de juntar músicas tão icônicas e desenhos sequenciais que contam uma história, que no Revodox dessa semana a gente vai conversar mais sobre animatics e tudo que você não vê por trás de um desenho. Semana passada a gente falou sobre linguagens e forma de descrever uma cena, indo como que o cinema funciona. Agora a gente vai conversar sobre animações, animatics e storyboards. Isso tudo entendendo a função de cada um para um projeto e depois falando como que você precisa pensar um trabalho desses. Primeiro, qual que é a função de cada um? Storyboard. Aqui não é sobre a descrição detalhada, movimentos refinados ou cores incríveis. Tudo o que importa nessa parte é enquadramento, poses e posição dos personagens na cena e as ações para onde algo está indo e como. Você pode misturar 3D, 2D com foto e anotação, porque nessa primeira parte o mais importante é descrever como que a cena funciona de forma que a gente consiga entender o que está acontecendo. Não mostrando muito e nem mostrando pouco, mas sim entendendo o equilíbrio que o projeto precisa ter para descrever o necessário. Animatic. Aqui nessa parte o refinamento e os personagens já estão mais decididos e desenvolvidos, só que os movimentos ainda são duros, porque a animação não precisa ser fluida. Nessa parte é mais testes de movimento, design, som e edição, tentando errar ao máximo para fazer as melhores escolhas para que a história como um todo funcione bem, tanto no ritmo quanto nas escolhas visuais. Então aqui é hora para a gente definir tempo, ritmo, edição, som e toda a parte mais brusca que vai ser refinada nas escolhas finais, porque a animação serve como um teste de como que a história vai se desenvolver. Animação. Aqui é onde já ocorreu o refinamento de todas as etapas anteriores, então qualquer correção vai ser feita na pintura ou no render de um detalhe específico de cena. Porque antes a gente precisava pensar no produto como um todo para refinar e trabalhar nessas soluções. Agora a gente precisa só ir aparando as pontas para que tudo fique redondo e consistente. São diferentes etapas do mesmo processo. E isso é importante porque em cada parte do caminho a gente precisa revisar problemas que nem imagina que podem surgir. Por exemplo, se o storyboard que você está montando é para uma campanha publicitária, quais elementos visuais vão aparecer? Eles se encaixam na produção como um todo? Se sim, qual é a linguagem que eles vão ter? O formato é legível? São perguntas paralelas ao projeto e que eu juro que depois vão te dar muito menos dor de cabeça. Então a característica do storyboard é principalmente na produção apresentar soluções que sejam rápidas, de qualidade e constantes, fazendo com que você tenha uma semana que produza 60 até 90 quadros, dependendo de para quem você está trabalhando e para qual projeto. Mas então, como que a gente estuda e se prepara para um tipo de trabalho desse? Focando mais em gestual, composição e produção frequente de diversas peças. Gestual você precisa mais resolver poses do que a anatomia correta. A anatomia correta vai ficar para outro estágio da produção que você não precisa se preocupar nesse primeiro momento. Composição, como que os quadros vão ser apresentados para contar e descrever melhor a história. Se uma cena é triste, como que o personagem e o cenário vão se conversar para representar isso. Por isso o conhecimento técnico e as referências precisam estar alinhadas. A produção vai juntar um pouco dos dois pontos que eu comentei antes, porque quanto mais você faz e produz, melhor você entende a qualidade do seu trabalho, porque aos poucos, além de desenvolver experiência, você desenvolve segurança nos traços e escolhas artísticas. Sem contar que aos poucos você vai entendendo melhor como se expressar e representar um sentimento, vinculando todos os elementos que eu comentei antes, porque aqui a força é mais persistência e constância do que só um trabalho com uma qualidade excepcional. Já a animatic e a animação são refinamentos mais polidos que vão exigir que os fundamentos estejam em dia, então não esquece das tarefas de casa e de estudar cubos, formas e volumes. Esses são os primeiros pontos que você pode pensar e estudar storyboards, animatics e animações, que muitas vezes a gente não lembra quando assiste elas aqui pelo YouTube ou no ArtStation. Mas agora me fala, o que mais que você quer saber, conhecer ou até mesmo entender como produzir melhor para o seu trabalho ou para outra coisa que você tem interesse? Deixa nos comentários e até o próximo vídeo.